cantando, eu achei muito bonito. Ouvi esse hino de um grupo e gostei muito. Em 4 vozes, é ainda mais bonito. Mas louvemos ao Senhor. Quero te dar louvores, ó Deus de amor, com todo o meu viver te servir. Tudo que há em mim te dou, Senhor, toda minha adoração é para ti. Eu me entrego, Senhor, te dou meu coração. Eu vivo só para ti, vem meus passos guiar, minha vida abençoar, domínio meu viver. Eu me entrego, Senhor, te dou meu coração. Eu vivo só para ti, vem meus passos guiar, minha vida abençoar, domínio meu viver. Amém. Que tempo é este? É tempo de aprendizado, de exercitarmos na oração, com o nosso viver consagrado e para com Deus maior gratidão. Tempo de quebrantamento, de contrição, de adoração. Tempo de reconhecimento ao ver Deus agir com sua mão. Tempo de melhor crescimento no amor, na fé, na esperança, na graça e conhecimento de Cristo com perseverança. Tempo para ler e meditar na Bíblia, se revigorando, ter a alma nutrida, se fartar do seu manjar saboreando. Tempo de buscar, de agradecer, desejar a voz de Deus ouvir, para alegre obedecer e sua ordem grato cumprir. Tempo de aprimoramento, das ervas daninhas arrancar. Tempo do esvaziamento, de Cristo crescer e eu me humilhar. Tempo da paciência treinar, em Deus descansar confiante, estar preparado e aguardar Jesus que virá triunfante. Amém. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar.
adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os teus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Olhando, tem 3 anos que eu venho aqui, quase na mesma data. 3 anos, não. Ah, tá nessa reunião que eu vi a cara dela. Não, fui agora, que ela estava conversando muito. Aí eu falei, a hora que tiver na hora, não tá falando. Ah, aonde? Belo Horizonte? Ah, então eu estava para cá, que eu vi pedido de oração dela para viagem. Irmãs, tem alguém aí com o áudio aberto? Alguém podia desligar? Meu não. Fecho alto, fecho câmera, fecho tudo. É o seu, Lauzira. Ixi. Então, você, Marinal. Antes de começar a mensagem, eu já pilotei reunião online também. Eu piloto lá na nossa igreja, reunião online. Eu testo tudo antes, eu programo tudo antes, deixo tudo aberto. E na hora sempre acontece alguma coisa. Teve um dia que a eletricidade deu uma parada e simplesmente fechou tudo. Na hora eu tive que abrir tudo outra vez. Gente, mas essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem, tá? Não desanima por isso, não. Desanima por isso, não. O Senhor está sendo louvado pelo nosso desejo de servir. Nosso desejo de servir. A outra coisa que eu tenho que falar é que minha mãe mandou uma mensagem agora. Pede para as irmãs desculpa, porque eu tenho que sair, vai começar a reunião agora às 8 horas. E aí ela falou assim, pede para as irmãs, pediu para eu falar para as irmãs que ela ia sair, tá bom? Então tá. Vamos lá, vamos começar nossa mensagem. Eu não consegui deixar de pensar no livro de Esther. Faz 15 dias, 20 dias que eu estou estudando Esther. Como eu já disse para vocês, a Rosana faz os projetos doidos dela, me inclui, e ela é doida de me chamar e eu sou mais doida de aceitar. Mas, na verdade, a gente quer servir o Senhor. Então, se é desse jeito, vamos embora que eu quero servir o Senhor. Tem um versículo no livro de Esther que me saltou aos olhos nesses dias. Esther 3 e 4. Nós vamos dando continuidade lá no estudo que a Rosana deu. A gente chegou no capítulo 3 de Esther, quando o Mordecai é odiado por Amã, e Amã quer tramar um plano para que ele fosse para acabar com os judeus, o povo judeu. E aí que Mordecai diz que era judeu.
E foi só ele dizer isso, ele testemunhar que ele era judeu. Vamos ler o versículo, vamos ler desde o primeiro versículo para vocês terem o contexto. Ester 3:1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Agora esse é o versículo que eu quero pensar. Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isso dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã agora, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Irmãs, eu sempre conheço a história de Esther, muitas vezes já ouvi, mas já li, mas esse versículo me saltou aos olhos. Eles queriam ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Sabe, irmãs, o mundo espera ver em nós, crentes, cristãs, um andar coerente entre as palavras e as nossas ações. Nosso testemunho deve ser lapidado pelo que nós cremos e sabemos. O problema é que muitas vezes nós decidimos agir baseadas em nossas emoções. A mente e o coração ficam em guerra. Nossas emoções têm sido atacadas pelo diabo através do que nós lemos, nós vemos, nós ouvimos, pelos nossos relacionamentos tóxicos no trabalho, difíceis no lar e até mesmo no convívio com nossos irmãos. Eu acredito, irmãs, que as nossas emoções têm sido nosso calcanhar de Aquiles, nosso ponto fraco. Nós sabemos que as mulheres são mais emotivas e menos racionais e muitas vezes nós descuidamos deste fato. Nós precisávamos nos blindar mais. Irmãs, a razão, o pensamento racional está na voz do Senhor. Pela sua palavra, e quando, sabe, nós não damos valor ou atenção para ouvir a voz do Senhor, nós estamos abrindo as portas para ouvir a voz de Satanás com mentiras. Isso me faz lembrar daquele hino que fala: há somente duas vozes que nos chamam. Ou o Senhor, ou é a voz do diabo. Então, nós estamos alimentando a nossa natureza pecaminosa, que deveria morrer, quando nós ouvimos a voz de Satanás. Eu quero ir lá para Colossenses 3, versículo 5, que diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, pois, esse versículo é muito importante: despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Nós não podemos tomar decisões baseadas nos nossos sentimentos. Uma coisa que o mundo diz é: se você está se sentindo bem, se te faz feliz. Irmãs, nós não podemos basear nossas atitudes e decisões nos nossos sentimentos. Se nós não basearmos na palavra de Deus, nós corremos o sério risco de estar andando na carne, agindo de acordo com esse antropocentrismo egoísta pregado pelo mundo, que nos afasta da vontade de Deus.
E falando de antropocentrismo, a gente vê lá em Filipenses 2 e 5 o modelo de um comportamento altruísta. Filipenses 2 e 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, em semelhança de homens. Eu não entendo como é que Deus Filho coube num corpo humano. Tão grandioso é o nosso Deus. Ele se sujeitou a tomar a forma humana. Sabe, lá no nosso versículo de Esther 3 e 4, Mordecai seria testado. E o teste consistia em ver se as ações seriam coerentes com sua palavra. Tem um ditado em inglês que é assim: walk the talk. Ande o que você fala. Walk the talk. Ande, viva do jeito que você fala. E eu gostaria de pensar por um momento em uma das implicações da nossa profissão de fé. Se nós devemos andar de acordo com aquilo que nós falamos, uma dessas implicações, quando o Senhor Jesus orou em João 17, quando Jesus ora ao Pai, João 17 e 22, Jesus diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Na sua oração, o Senhor Jesus diz ao Pai que ele transmitiu a nós a glória que o Pai tinha lhe dado, para que fôssemos um. O Pai, os crentes, o Filho, e que nessa união nós fôssemos aperfeiçoados. E também essa união mostraria 3 coisas para o mundo. Primeiro, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Para que mais? E os amaste. Essa união vai demonstrar também que Deus nos ama. Em terceiro lugar, como também amaste a mim. Essa união vai mostrar que Deus ama o Filho. Que responsabilidade, irmãs, quando nós nos declaramos cristãs. Nós experimentamos o novo nascimento, somos agora filhas de Deus através da fé no nome de Jesus. Chamamos Deus de Pai e a Jesus como Senhor. Somos unidas pelo sangue derramado na cruz. Que responsabilidade mantermos essa união, irmão. Fácil não é. Principalmente quando as emoções se entrelaçam no relacionamento e daí surgem ciúmes, inveja, insubordinação, orgulho, sentimento faccioso de separação. Mas sabe, irmã, esse problema não é de hoje. Paulo teve que escrever a sua carta, a primeira carta aos Coríntios, porque estava acontecendo isso. Quando Paulo escreveu a primeira aos Coríntios, foi, entre outras coisas, para corrigir esse problema. Vamos lá em 1 Coríntios 3, versículo... Vamos começar no versículo 1. Eu, porém, irmãos,
irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e não conforme o Senhor concedeu. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Irmãs, não tem um mais importante do que o outro. A desunião mostra a nossa carnalidade. A nossa carnalidade. Ah, eu concordo com o irmão fulano, eu concordo com o irmão Beltrano, não pode existir isso no meio dos crentes. Irmãs, o cabeça é um só. O cabeça é Cristo. E no capítulo 12, Paulo tem que desenhar. Sabe quando você explica uma coisa, a pessoa não consegue entender? Você tem que desenhar? No capítulo 12, eu vejo Paulo desenhando para os crentes. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aqui ele vai falar sobre a necessidade de nós mantermos a união para o bem-estar do corpo, do próprio corpo, do bem-estar dos irmãos. Vamos pular para o versículo 24. No meio do versículo diz assim: Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra naquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Deus coordenou o corpo, irmã. Foi Deus quem nos colocou no seu corpo, para que não haja divisão. O plano de Deus é a união. Quando a Marise falou que a reunião hoje era a união de 3 igrejas, eu fiquei tão contente. Deus colocou no meu coração alguma coisa para falar sobre união. União. Precisamos aprender a trabalhar em equipe. Eu dou graças a Deus pela união de vocês. Dou graças a Deus por vocês estarem conseguindo trabalhar em equipe. Não só na sua própria igreja, mas igrejas diferentes trabalhando juntas. Irmãs, isso é uma bênção, isso é uma bênção. E ali, onde há união, de acordo com o Salmo 133, versículo 3, ali ordena o Senhor a sua bênção. Versículo 13, de 1 Coríntios 12. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Mas, não importa de onde nós viemos, se nós somos judeus, gregos, não importa a nacionalidade, não importa o status social, na igreja de Deus nós somos iguais. Porque nós temos um só Espírito morando, o mesmo Espírito morando em todos nós, irmãos. Porque também, versículo 14, também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí que entra o problema. Porque os membros são diferentes.
com emoções diferentes e com reações às emoções, aos acontecimentos diferentes. Aí começa, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Não adianta o que você falar, o que importa é o que Deus fala. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Ah, mas eu não prego. Ah, mas eu não... Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Irmãs, se nosso corpo fosse todo ouvido, ia ser uma coisa horrível demais. Tá? Pensou, a gente ia ser um ouvido ambulante, uma orelha ambulante por aí? Coisa feia que a gente ia ser. Graças a Deus que Deus colocou várias pessoas diferentes, os membros são diferentes. Gente, uma Dorca só é suficiente, pelo amor de qualquer coisa. Ninguém merece 2 Dorcas, ninguém merece tudo Dorca. Não, meu marido que eu diga, tadinho, ele é um anjo. Mas uma Dorca, pensa nisso. Se toda a igreja fosse eu, se todo mundo fosse igual a mim, como é que seria? Marise, a gente estava perdido, não estava, não? Como é bom, irmãs, ver a diversidade na igreja, no corpo. Um é mão, outro é pé, outro é ouvido, outro é nariz. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Ah, mas eu queria tanto pregar como o irmão fulano. Escuta, mas você sabe fazer bolo gelado? É a coisa mais deliciosa em uma reunião, e depois de um banquete espiritual, comer um bolo gelado, desembrulhar aquele bolo gelado, gente. E precisa de alguém que faz aquele bolo gelado. Precisa de alguém que limpa a casa de oração, para a gente poder se reunir. Precisa de alguém que programe, precisa de alguém que toque, precisa de alguém que... Se todo mundo fosse pregar, ixi, não ia dar certo. Não ia dar certo. Deus te colocou, e onde Deus te colocou no corpo, desenvolva a sua atividade com coração, com amor pelo Senhor. Onde Deus te colocou no corpo. Você sabia que os dedinhos do pé, os artelhos, né? A gente chama de dedo do pé, mas na verdade o nome dele é artelho, né? Os artelhos têm uma função muito, mas muito importante, e não é só bater na quina da mesa, não. Sabia disso, né? Você sabia que a gente não conseguiria se equilibrar direito sem os artelhos? Não conseguiria ficar de pé direito? Aí você fala, um dedinho do pé. O meu dedinho, nem unha tem. A gente fica querendo fazer a unha dele, mas nem unha tem. E aí você fala assim, mas é feio demais? Mas, gente, ele consegue, ele me ajuda a me manter de pé. Tão pequenininho meu dedinho do pé. Mas tem uma função tão importante. Sabe, irmãs, eu constantemente sou surpreendida pelo fato de que há maneiras diferentes de fazer as coisas diferente do que eu penso. E sabe, 99% das vezes é melhor do que o que eu penso. Aí você fala assim, mas agora você vai entrar naquela fase vitimista de, eu não sei fazer nada, todo mundo faz melhor que eu. Não é nada disso, porque realmente a gente não sabe fazer nada. A gente não poderia estar fazendo nada para o Senhor. É graça, é tudo graça. Rosana falou ontem, graça. Como é que aquela Esther foi escolhida para ser a rainha? Aquela menina não tinha preparo nenhum que as outras concorrentes dela tinham. É graça, irmã, é graça. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem do Senhor.
E se nós podemos fazer alguma coisa, irmã, se nós podemos oferecer alguma coisa para o Senhor, é porque pelo sangue de Jesus, nós temos as mãos purificadas para poder trabalhar para Ele, para poder entregar para Ele o nosso serviço. Nós temos o nosso coração lavado pelo sangue de Jesus. E é graça isso, é graça. Agora, eu tenho que ter uma visão, não posso pensar além do que eu devo de mim. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que olhar as coisas de uma maneira que eu aceite ser ensinada. Eu aceite que outras pessoas podem fazer alguma coisa melhor do que eu. E aprender a fazer com as outras. E sabe, para eu ver isso e aproveitar os benefícios dessa maturidade espiritual, eu preciso de humildade. Eu preciso me despojar, me desvestir das obras da carne, que trabalham contra a união dos relacionamentos. Vamos lá para Colossenses 3? Agora a gente vai para os versículos 8, 3 e 8. Continuando. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Nós precisamos nos desvestir, tirar de sobre nós esse pecado. Precisamos nos revestir de outras coisas. Versículo 10. Vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Depois de nos despirmos do velho homem, nós precisamos nos vestir com o que agora? Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãs, que padrão de perdão o Senhor manda eu ter? Ele não sugere. Ele manda. A gente só vai amar ao Senhor de verdade. Só vai amá-lo de verdade. Quando a gente entender o que ele nos perdoou. O quanto ele nos perdoou. E o quanto custou para ele nos perdoar. Enquanto você não entender que aquele sofrimento lá na cruz foi cada minuto de sofrimento foi por causa de você, de mim. Enquanto a gente não entender isso, irmã, a gente vai achar que Deus ainda está devendo para a gente. Acima de tudo, porém, esteja o vínculo do amor, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãs, a gente precisa cultivar misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, perdoar e, acima de tudo, amar. Não é fácil manter a união, irmãs. Não é fácil manter a união. É preciso cultivar. O que é cultivar? É você abrir a porta do seu quintal, da cozinha, ir lá para o quintal e pá! Você sonhou da noite anterior que você decidiu que queria uma horta. Aí você abre a porta da cozinha, chega lá e a horta está pronta. É assim? Não. Primeiro você vai ter que tirar o mato. Lembra? Despir. Primeiro você tem que tirar o mato. Depois você tem que afofar a terra. Depois você tem que adubar a terra. Depois você tem que plantar. Depois você tem que constantemente, todos os dias, tirar o matinho que vai crescendo.
regar a plantinha, aí você vai ter uma horta. Cultivar não é fácil. Não é de um dia para o outro. Mas a gente tem aqui nesse trecho algumas orientações. Primeiro, precisamos ter a paz de Cristo. O Espírito Santo vai nos auxiliar a decidir nossas ações e nosso coração vai ser inundado com a paz de Deus ao fazermos as decisões certas. Olha o versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Irmãs, a gente precisa de ler diariamente a palavra de Deus, porque o versículo 16 fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar não é dar uma passadinha. Ou você é visita ou você é morador. A Bíblia está falando que a palavra de Deus tem que habitar, tem que ser morador, não é dar uma passadinha não no nosso coração, ela tem que habitar no nosso, e ricamente ainda. No versículo, mesmo versículo 16, diz assim, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ah, minhas irmãs, os crentes são um povo que canta. Como eu gosto de ouvir a Neire cantar, gente. Essa mulher canta com o coração, canta com a alma. Gosto demais de ouvir a Neire cantando. E toca um violão danado de bom, né? Louvar a Deus. Não somente pelo que Ele tem feito para nós. Elogiar não somente as obras, mas principalmente o que Ele é. Louvar a Deus, elogiar a Deus o que Ele é. Lembrar disso. Irmãs, nosso coração, nossa fé se firma nesse Deus quando a gente conhece esse Deus. Quando a gente lembra quem Ele é. A gente se esquece de Deus com uma facilidade enorme. Quem é Deus? Por isso que a gente anda ansioso, por isso que a gente anda preocupado demais, porque a gente se esquece quem é o nosso Deus. Versículo 16 também fala que é para fazer tudo isso com gratidão. Cultivar essas características, uma das maneiras é a gente ser grato. Grato a Deus pelo que Ele tem nos feito, pelo que Ele tem nos dado, principalmente pela posição que Ele nos coloca, como suas filhas, filhas do Deus Altíssimo. Filhas do Deus Altíssimo, irmã. Gratidão. E acima de tudo, no versículo 17, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Acima de tudo, perguntar, será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Eu posso pedir para Jesus assinar embaixo o que eu estou fazendo, o jeito que eu estou agindo? Irmãs, o mundo está esperando ver os crentes agir como Jesus. Esperando ver os crentes agirem de acordo com as suas palavras, porque os crentes falam que creem em Jesus, que são filhos de Deus. Então, o mundo está esperando ver esse testemunho de crente e de união. Somos suas testemunhas. E se não agirmos de acordo com a sua santidade e amor, nós seremos falsas testemunhas. Que responsabilidade! A união entre os crentes é um testemunho vivo da nossa fé no Senhor Jesus, pois somos um só corpo, vivendo para a glória do Senhor. Irmãs, que Deus nos abençoe ao andarmos em união umas com as outras. Cuidado com nossos sentimentos, cuidado com... Muita gente fala falsamente, dá uma... Não, eu não posso mais ter comunhão, porque o irmão faz isso, o irmão faz aquilo. Irmãs, eu não estou falando para a gente abrir mão da teologia correta. Eu não estou falando para a gente aceitar erros doutrinários. Uma coisa é erro doutrinário, outra coisa é gosto pessoal.
e que os nossos sentimentos, os gostos pessoais, os pensamentos humanos não nos separem. Se for heresia, se for doutrina errada, sim, está contra a Bíblia, eu não posso ter comunhão com quem está contra a doutrina bíblica que o Senhor tem nos dado. Irmãs, promessa de Deus no Salmo 133 é: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que o Senhor as abençoe, que a união entre vocês continue e que nós possamos, cada dia que passa, como corpo de Cristo, cada uma trabalhando para o bem do corpo. E sabe de uma coisa? Nós estaremos trabalhando para o nosso bem também. Se o corpo está bem, se todos os membros estão bem, nós também estamos bem. Que Deus possa nos abençoar e abençoá-las aí com o trabalho de vocês. Né? Amém. Então, tá bom. Espera só um pouquinho mais. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se formou, frágil bebê mais pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todo traz. Na cruz Jesus se padeceu, de plano plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso